Olá, sou o Schneider, estudante de psicologia, e esse é o canal Heróis no Divã. Faço vídeos analisando o perfil psicológico dos seus personagens favoritos. E toda semana nós temos uma análise de séries, animes e games. E hoje vamos falar de uma das maiores desilusões de Jujutsu Kaisen, Junpei Yoshino. Um dos personagens que você achava que ia ter um maior desenvolvimento na história, mas ser feiticeiro não é tão fácil assim. Junpei é um adolescente reservado e apático que aparentemente parece um garoto normal com uma vida simples. Mas na verdade normal ele não tem nada. Ele é um garoto atormentado pelo bullying, sofrendo agressões físicas e psicológicas no seu ambiente escolar. E ele sofre também pela omissão dos seus tutores e o corpo docente, que não o ajudaram e agiram com conivência aos atos de violência presenciados pelos mesmos. E o bullying é caracterizado por diversas atitudes ofensivas, tais como intimidação, exclusão, difamação, agressão física, psicológica ou verbal e até mesmo furtos. Ele acontece de forma sistemática e intencional, ocorrendo comumente em escolas, no trabalho ou em outros grupos sociais, e trazendo consequências muito graves. Além do fato que muitas vezes esses ambientes negam a existência desse tipo de comportamento nas suas dependências, como ocorreu no anime Jujutsu Kaisen com Junpei. As vítimas de bullying geralmente apresentam um comportamento social inibido, passivo ou submisso. Costumam ser vulneráveis, sentir medo ou vergonha muito intensos e ter uma autoestima muito baixa, aumentando assim a probabilidade de existir uma vitimização contínua. E Junpei apresenta essas características que não são naturais da sua personalidade, mas surgiram pelo fato dele sofrer constante intimidação. E como é difícil você viver num lugar onde você tem a sensação de que não pode ser você mesmo, onde você não pode falar, sorrir ou trocar olhares. E devido àquela intimidação você tem que viver recolhido, atrofiado socialmente, para não incomodar. Isso para você não ser visto pelo seu agressor, para passar despercebido sendo um ninguém. E Junpei vive como muitas vítimas do bullying, no desespero de querer chorar, gritar e cair na cama e apagar. E ainda assim você tem que levantar e agir responsavelmente como se nada estivesse acontecendo, como bem espera a sociedade e o seu código de conduta. Porém, toda essa dor e esse sofrimento se mantém, e parece que ninguém se importa realmente. E o desamparo diante dessa opressão diária pode ser devastador ao ponto de você querer fugir. Não existe algo que massacre tanto como o dia a dia de alguém que não é visto por ninguém e é machucado por ser quem ele é. E o que o Junpei faz para não sofrer? Ele se isola das pessoas, o que nos leva à solidão, que é a resposta emocional para o isolamento, e que no caso dele é desagradável. E mesmo que a gente pudesse viver como uma ilha, nós fugiríamos da nossa natureza de seres sociais, que necessita de constante contato com nossos semelhantes. E essa solidão a longo prazo acaba nos trazendo consequências ruins, e também facilita o surgimento de doenças como estresse, ansiedade e depressão. Esse sentimento de solidão, em conjunto com a reclusão social, fez Junpei criar uma crença negativa das pessoas e da sociedade como um todo. Para a psicologia comportamental, as crenças são entendimentos que as pessoas têm sobre si mesma, sobre o mundo e sobre os outros. Elas são fundamentais e profundamente enraizadas na nossa psique, e poucas vezes são questionadas pelo indivíduo, ou seja, são tomadas como verdade absoluta. E Junpei sempre espera que os outros sejam maus com ele, e que tudo na sua vida vai dar errado. E quando ele se encontra com a maldição chamada Mahito, ela o trata como um amigo, oferecendo assim uma oportunidade para ele se defender. Isso supriu o sentimento de pertencimento e carência que Junpei carregou durante anos. Então, inocentemente, ele entra de cabeça nesse jogo cruel da maldição. Assim, Mahito alimentou a escuridão que havia em Junpei e o encorajou a levar sua indiferença um passo adiante, nos mostrando que a sua dificuldade social era tão grave que o primeiro indivíduo que lhe deu um pouco de atenção foi considerado de confiança, sendo incapaz de ver Mahito como ele realmente era. Bom, eu não vou me aprofundar muito na história, mas devido a alguns acontecimentos extremamente traumáticos que você viu no anime ou no mangá, Junpei volta à escola que sofria agressões e tenta fazer justiça com as habilidades que ele ganhou da maldição. Só que o problema é que ele não ataca só o seu carrasco, mas ele começa a machucar os demais, que provavelmente não tem nada a ver com o ocorrido. Mas por que Junpei fez isso? Na psicanálise, nós sabemos que a nossa mente possui mecanismos de defesa, que tentam nos proteger em determinadas situações, com o objetivo de evitar prováveis dores, sofrimentos e decepções. O que ocorreu com Junpei é o que nós chamamos de deslocamento, que acontece quando nossos sentimentos
geralmente a raiva, são projetados para além da pessoa que é o alvo, de forma geral para vítimas mais inofensivas. Quando ele viu seu alvo sofrendo e mesmo assim a sua raiva continuou, isso fez com que ele liberasse de forma semelhante essa energia em outros alunos. E lembrando que ele estava tomado pela raiva e por mais que ele odiasse as pessoas, ele não odiava o suficiente para matar inocentes. O sofrimento e a angústia de Junpei eram tão grandes que ele pensou que a única resposta para o bullying era causar o sofrimento e a morte dos seus opressores. Mesmo não sendo uma pessoa violenta e mesmo que isso custasse a sua paz e felicidade, ele traiu a si mesmo quando ele agiu com a mesma violência. Ou pior, ele mostrou o quanto pode ser doloroso a fúria de alguém em sofrimento. Junpei nos mostra muito bem as consequências do bullying, onde acompanhamos todo o processo que acabou cegando a sua lucidez e o fez tomar essa atitude máxima de infligir dano a si mesmo e aos outros. Jujutsu Kaisen é um anime com traços incríveis e com personagens com personalidades únicas e que teve a coragem de abordar esse assunto com maestria. E se você está passando por alguma situação de bullying, busque ajuda profissional. Ou se você conhece alguém que está passando por essa situação, não assista em silêncio. Ajude e denuncie. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado mais uma vez e até a próxima.